O advogado de Donald Trump dá uma invertida na CNN, tá? E defende Eduardo Bolsonaro. Hoje tivemos, tá, a abertura do processo contra Alexandre de Moraes, tá? Entre as acusações, tá, está dele evadir a jurisdição norte-americana, tentando aplicar sanções e cerceamento de liberdade de expressão em território norte-americano. Então eu vou trazer para os senhores aqui, tá, a matéria do dia de hoje, que é sobre essa questão agora. Então vamos lá, prontinho, tá na tela aqui. Eu acho que agora sim tá dando para ver. Advogado de empresa de Trump. Deixa eu só dar uma diminuída, senão eu acho que vai ficar ruim de ler aí, né? Pronto, tá aqui. E eu já vou trazer os vídeos da invertida que ele deu na CNN, que foi fantástica. Vocês têm que ver essa matéria. Foi completamente assim de deixar as jornalistas de queixo caído. Vocês vão ver, acompanhem comigo que vocês vão entender. O advogado de Donald Trump, tá? Da Trump Media e da rede social Rumble, o americano Martin De Luca criticou a investigação movida pela Procuradoria-Geral da República contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro pela suposta articulação para obter sanções contra autoridades brasileiras junto ao governo de Donald Trump. Para o advogado, é uma tentativa de censurar dissidentes. Quando as pessoas se encontram fisicamente no território dos Estados Unidos, estão protegidas pela Constituição dos Estados Unidos. Isso inclui a primeira emenda, que é a liberdade de expressão, disse Martin De Luca ao canal da CNN Brasil. Mas antes, eu quero explicar para os senhores o que significa dissidência, tá? Se refere a um ato de desacordo, oposição ou separação de uma opinião, crença política ou organização dominante ou estabelecida. No contexto político, a dissidência, tá, é alguém que se opõe a um regime autoritário ou defende mudanças significativas na estrutura de poder existente. Agora sobre a primeira emenda, né? Vamos lá. Voltando aqui à matéria. Então, quando as pessoas encontram-se fisicamente no território dos Estados Unidos, estão protegidas pela Constituição dos Estados Unidos. E isso inclui a primeira emenda, que é a liberdade de expressão. Disse Martin De Luca: nenhum juiz do Brasil, da Coreia do Norte, do Irã, da Venezuela poderá censurar dissidente. Completou a plataforma de vídeos Rumble e a Trump Media e Technology Group protocolaram nesta sexta-feira uma ação judicial com o ministro contra o Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal do Distrito Médio da Flórida, nos Estados Unidos. A empresa acusa o magistrado de violar a primeira emenda da Constituição americana, que garante a liberdade de expressão, ao ordenar a remoção de contas de influenciadores brasileiros de direita na Rumble e por outras tentativas de censura. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornal Folha de São Paulo e confirmada pelo O Globo. Na petição, as companhias pedem que a justiça americana conceda indenizações por danos compensatórios e, consequentemente, incluindo prejuízos à reputação, perda de receita, oportunidades de negócio. Elas também solicitam que as ordens emitidas por Moraes sejam declaradas inexequíveis em território norte-americano, por supostamente violarem a primeira emenda e leis locais, como a lei de descendência nas comunicações. Além do Rumble, o Trump Media pedem uma liminar para impedir que as decisões do ministro tenham efeito nos Estados Unidos, que seja proibido o acionamento de empresas como Apple, Google,
para a remoção de aplicativo da plataforma em lojas americanas que seja reconhecida a responsabilidade pessoal de Moraes pelas alegadas violações, ou seja, estão incluindo no CPF dele, tá? Não é a instituição STF, é o CPF do Alexandre de Moraes que está sendo incluído neste processo. As empresas também solicitam qualquer outra reparação que o tribunal considerar apropriada. Até o momento, não há definição sobre o valor total das indenizações pretendidas, que deverá ser estimado em uma fase posterior do processo, com a possível formação de um júri para julgamento nos Estados Unidos. Diante da repercussão, o governo brasileiro escalou a Advocacia Geral da União, a AGU, para acompanhar o caso e avaliar as acusações feitas contra o ministro do STF. Há meses, as companhias e Moraes se enfrentam na justiça. A disputa se intensificou após o não cumprimento por parte da Rumble de uma determinação do ministro para a retirada de contas específicas. Em fevereiro, diante da resistência da empresa, Moraes ordenou a suspensão completa da plataforma do território brasileiro, com multa diária de 50 mil enquanto a ordem não fosse cumprida. Então, ele mexeu no vespeiro. Ele foi lá no vespeiro, igual aquela criança que vai lá e taca pedra, mas não quer ser picado, e quando é picado fica doido. É ele. Sem consequência alguma, mexeu, tacou pedra no vespeiro, tá sendo picado, recebendo as primeiras picadas, e já começa a dar os gritos. Ele começa a gritar. Já tá fazendo, mas ele tá dando grito ainda, são gritos de revolta, né? De raivoso. Daqui a pouco serão gritos de clemência, porque a coisa vai apertar. A gente não viu a lei Magnitsky sendo aplicada ainda, até porque precisa passar por aprovação do Congresso. E assim que ela for aplicada, acho que os gritos de clemência, né, serão ouvidos por todos nós. Mas por enquanto é aquele grito de raiva, né? Na primeira picada você fica pé da vida, puto. Pô, fui picado, mas na hora que você toma 10 picadas das abelhas, das vespas, aí, meu amigo, chora. Chora porque aí vai doer. E vai doer forte. Pode ter certeza que vai doer e muito, porque não vai atingir somente ele, vai atingir familiares. Já está certo isso, que vai atingir terceiros, inclusive escritórios de advocacia das mulheres dos ministros, outros ministros. Então, delegado da Polícia Federal, quem tiver envolvido, sendo partícipe ou cúmplice, vai sentir a dor da picada do marimbondo da terra do tio Sam. Vai sentir. Até porque eles detêm de todas as tecnologias das quais hoje nós utilizamos, sejam elas financeiras, sejam elas de internet. Ou seja, de internet, quando você fala internet, meu amigo, você já falou em tudo, né? E é um simples .com que faz toda a diferença. Alguém entendeu? Um .com. Lá no domínio, quando você vai, né? O .com é Estados Unidos. .com.br é Brasil. Mas tem .com em tudo. Tem .com, AUS, que é a Austrália. E para outros, acho que tem .com.mx, salvo engano, para o México. Então, tudo é .com. A história inteira começa com .com hoje em dia. Nada que tem na internet não seja .com. E tudo que a gente faz hoje é .com. Vocês têm noção disso? Estava parando para pensar nisso. Eu estava vendo a fala do... acho que foi, não sei se foi o Paulo Figueiredo. Falou sobre... Ele falou sobre essa questão do .com. E aí eu fiquei pensando nisso. Falei, rapaz, é mesmo. Tudo é .com. Inicia-se com .com. E aí?
E aí que ele tá lascado. E aí que ele tá lascado, né? Aí vamos lá, pra próxima... Eu vou trazer o vídeo agora pra vocês. Deixa eu preparar o vídeo aqui já, para que vocês possam ver o... eu não podia esquecer isso, né? A invertida maior de todas que o rapaz tomou. A jornalista perguntou para ele, né? Pro advogado Martim de Luca. Essas ofensivas contra o Moraes, como elas vão ficar, né? Olha só, maliciosa. Essas ofensivas contra Alexandre de Moraes, como vão ficar? Enfim, eu não me recordo muito bem da pergunta toda aqui não, muita coisa na minha cabeça. Mas acompanhe aqui que vocês vão entender a resposta que ele dá para a jornalista. Foi fantástica. Fantástica. Deixa eu só voltar aqui. Prontinho. E eu vou soltar o vídeo aqui para vocês. Olha o que ele responde para a jornalista. Tem a pergunta dela aí. Os processos, né, também movidos pela Trump Media e a Rumble contra o ministro Alexandre de Moraes, essa notícia de que os senhores buscaram o tribunal na Flórida para questionar atos supostamente de censura do ministro do Supremo Tribunal Federal, ela já se repete há um tempo. Então, são ofensivas jurídicas dos senhores lá na Justiça dos Estados Unidos contra um membro do Judiciário brasileiro. Então, eu queria que o senhor explicasse para nós, inclusive, o que aconteceu. São quantas ações, quantos processos até aqui, seja no caráter original ou de adendo, os senhores já apresentaram contra o ministro Moraes na Justiça americana, e qual a viabilidade disso, de uma condenação vir em 2025? Bom, só para esclarecer, é só uma ação, não são múltiplas ações. O que a gente fez foi incorporar novas alegações e novos pedidos para a juíza no mesmo processo que a gente começou em fevereiro. Esse processo continua ativo, tá? Então, não são várias ações, é a mesma ação, o mesmo processo, que é o processo no Fórum Federal em Tampa. Eu não chamaria de ofensivas ou ataques, porque não é o que são, tá? A verdade, o único que está acontecendo aqui é que as empresas estão tomando medidas defensivas, não ofensivas. Por que defensivas? Porque ninguém mandou ao ministro a encaminhar ordens de censura sigilosas para a Rumble nos Estados Unidos para censurar residentes dos Estados Unidos e parar a monetização de contas dentro do território dos Estados Unidos. Ninguém mandou ele fazer isso, e menos ainda ninguém mandou ele fazer, pelo menos com certeza a Rumble e a Trump Media não mandaram ele fazer isso. Se alguém mais mandou, não sei, mas essa é uma ação que veio de Brasília para os Estados Unidos. As ações que estão sendo tomadas agora são defensivas. Primeiro, a gente pediu que seja invalidado e reconhecido que essas leis não são executáveis, que os mandados não são executáveis, que os mandados são ilegais. O Departamento do Estado tem respondido a essa manifestação, o Departamento de Justiça tem se manifestado também, né? E, obviamente, o ministro é bem-vindo a apresentar uma defesa, a explicar por que ele acha que as ações dele, né, no caso da Rumble, cumprem com os tratados internacionais Brasil, Estados Unidos, que todo o resto do judiciário brasileiro respeita todos os dias, tá? Todo delegado da Polícia Federal sabe como fazer o protocolo e como seguir. E esse aqui é um caso único, porque não tem outros casos que eu saiba de juízes brasileiros fazendo o que o ministro está fazendo. Só para ser bem claro, tá? Sim. Não tem outro caso, gente. Vocês viram o que ele falou? Advogado bom é assim, ele pega a coisa no ar. Ele pegou ali, olha, é uma questão de você pegar, é uma palavra que faz toda a diferença. Se ele responde a jornalista conforme ela gostaria que fosse a resposta, que ela induziu o advogado
Martin De Luca, a responder de uma forma que tornaria a ação de Trump contra Moraes como se fosse um ataque. Quando ela fala ofensiva. Então ele pegou isso no ar e falou, não, peraí, não tem ofensiva não, é defensiva. É defensiva porque ninguém mandou ele fazer o que ele fez. E se ele fez, ele tá tendo a resposta que ele merece. Eu não vi lugar nenhum no mundo fazer o que ele fez. O que ele está fazendo com os Estados Unidos. Vocês perceberam o notório saber jurídico deste advogado? É fantástica. É fantástico o que ele na hora pegou ali. Eu achei fantástico. É algo tão simples para alguns que para mim não é. Fez toda a diferença a resposta dele, porque senão ficaria na mídia que ele coadunou com a jornalista, em que é uma ofensiva, ou seja, um ataque contra Moraes. Só que eles não estão atacando Moraes, eles estão se defendendo. Fantástico, parabéns ao Martin De Luca pela sua excelentíssima colocação. Um notório saber jurídico invejável. Amei a colocação dele aqui. Fiquei aqui realmente, olha, chega eu me arrepio quando eu vejo umas coisas dessas. Vocês não fazem noção como é importante a gente observar os detalhes, tá? Agora vamos para a segunda parte, que ele quer, elas não satisfeitas, tá? Essas jornalistas, essa Basila, e a outra, que eu não sei, esqueci o nome dela, tomaram uma invertida pela segunda vez. Elas não estavam satisfeitas e elas foram lá. Agora, verifiquem só. Deixa eu ver aqui se tá aqui já no ponto. Agora não. Opa. Não tá aqui. Deixa eu verificar aqui, pessoal. Acho que tá. Houve aqui algum probleminha, mas eu vou trazer o vídeo. Acalme aí, a gente tá aqui, ó, trazendo a matéria aqui de última mão. Vamos lá. Eu vou para a segunda parte da matéria agora, tá? Tá aqui. Já vai entrar. Movimento aqui no Brasil que traz muito o nome de Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente da República, como se ele estivesse arquitetando, mobilizando todo esse movimento que nós estamos vendo. No que diz respeito a Trump Media, no que diz respeito a Rumble, inclusive o ex-presidente teve que ser ouvido na Polícia Federal por causa disso. Tem envolvimento? Eduardo Bolsonaro participa do processo ao qual o senhor está envolvido? Não, Eduardo Bolsonaro não participa do processo. Quem participa do processo hoje é Trump Media, Rumble e Alexandre de Moraes, ok? Em relação aos reclamos sobre o que o Eduardo está fazendo, obviamente qualquer um que assiste qualquer mídia vai saber quem é Eduardo e o que ele está fazendo. Em relação a isso, o único que acho apropriado para eu me manifestar é que quando as pessoas se encontram fisicamente no território dos Estados Unidos, as pessoas podem estar protegidas pela Constituição dos Estados Unidos. Isso inclui um negocinho chamado Primeira Emenda, que é a liberdade de expressão. Então, nem Alexandre do Brasil, nenhum juiz do Coreia do Norte, nenhum juiz do Irã, nenhum juiz da Venezuela pode censurar um dissidente, né, alguém que não concorda com você politicamente, porque fala coisas que te ofendem, ou que você não gosta de ouvir, ou que você se sente ameaçado, quando essas pessoas estão no território dos Estados Unidos. Estados Unidos tem mais de 230 anos de história, com dissidentes do mundo inteiro que vão para o território americano e falam de tudo, né? Isso tem incomodado a muitos governos ao longo de muitos anos. Coreia do Norte, Venezuela, governo da China, na União Soviética era terrível cada vez que um russo chegava. O governo, pergunta para o governo cubano quanto que eles gostam, tudo que os cubanos que estão na Flórida falam.
Pessoal, vocês viram que ele comparou, tá, o nosso Brasil, a atitude do Brasil com Coreia do Norte, Venezuela, tá? Irã, União Soviética. E ele diz que lá eles se incomodam, tá? Todos esses países se incomodam muito porque as pessoas chegam lá e são livres para fazer. É o lobby que é completamente legal. As pessoas reclamam, falam, denunciam. E nada de errado tem nisso. Se você não deve, não teme. Mas os países ditatoriais se incomodam. Vocês viram o que ele falou? Vocês viram com quem ele comparou o Brasil? Nessa resposta, isso elas podiam ter dormido sem essa. Engoliram seco. Engoliram seco completamente. Elas aí, olha, depois de hoje, meu amigo. Mas é assim que funciona. Então, infelizmente, não vai ter uma exceção para Alexandre de que todos os outros governos autoritários ao longo da história quiseram censurar aquela dissidente político que se encontra no território americano, falando que, obviamente, ele não pode falar no país dele. Martin De Luca, advogado de Trump. Eu preciso encerrar. Acaba, né? Preciso acabar com isso logo. Deu algo errado nessa matéria. Tudo saiu errado, não saiu conforme elas queriam. Ele simplesmente, quando ele dá a resposta, ele dá a invertida já junto. É aquele que, né, ele marca o gol, tá? Ele marca o gol e vai lá e faz gol de novo. Ele simplesmente deu uma invertida nessas jornalistas, que ele falou assim, ó, peraí. Né, ele defende Eduardo Bolsonaro, porque é um país livre. E o que tem uma pessoa, um parlamentar, já que ele não pode falar no país dele, já que se ele falar no país dele ele pode ser preso, como já se tornou, né, como disse a Capivara Lima no dia de ontem, tá, na Globo News, saiu ela falando que agora vai se tornar um padrão, tá? Um padrão, gente. Olha, escutem bem isso aqui. Medidas excepcionais deixarão de ser excepcionais e se tornarão padrão no Brasil, que é a retidão de passaportes das pessoas da direita, principalmente da oposição, que é que o governo e que o STF está de olho. Então, se isso não é perseguição, o que é isso? Me digam o que é isso, porque eu já não sei. Então, se está se tornando algo que na nossa jurisdição, na nossa Constituição, nas nossas leis, diz não pode, só pode em medidas excepcionais reter o passaporte. Aí agora, não, porque todos os bolsonaristas estão fazendo, como ela disse, né? Estão tendo o mesmo modus operandi. Eles pegam, fogem do Brasil para não fazer se cumprir a lei penal. Olha bem isso. E aí, essa é a justificativa, ou seja, você, quando tiver no STF, eles vão te perguntar, você é da direita ou da esquerda? Aí se tu fala assim, sou da direita, retém o passaporte. Sou da esquerda, pode passar. É por isso que no aeroporto eles perguntaram, tá? Fizeram a pergunta pro Sérgio Tavares sobre a sua opinião, sobre a sua ideologia política. É por isso que as coisas começam a caminhar para um lado onde se torna claro uma perseguição política. A partir do momento que eu começo a perguntar para você qual é a sua ideologia quando te levo preso, a depender da sua ideologia você vai ter um tratamento diferente, é perseguição política. Deixou de a lei serve para todos e ela é igual para todos. Ela só é desigual para os desiguais.
para atingir a sua desproporcionalidade, a sua desigualdade, né? Mas ela em si é igual para todos. Então, a perseguição política se torna, de fato, no nosso país, algo que estão tentando nos ocultar da realidade que já se faz presente, que é a perseguição, né? Porque não é possível que num país, nos Estados Unidos, você vá para lá e denuncie, como os petistas fizeram, como vários petistas fizeram, inclusive quando o Lula foi preso, dizendo que ele era um preso político, foram denunciar lá fora. E aí? Estavam cometendo crime? Se nós somos signatários do Tratado de Costa Rica de Direitos Humanos, estamos inclusos no Tribunal Penal Internacional, nos tratados internacionais, então de nada vale? Se a gente não pode ir lá fora e denunciar? Qual é a diferença? Qual é a diferença? Se o crime está sendo cometido contra próprios cidadãos norte-americanos, como o caso da Flávia Magalhães, caso do Constantino, que são cidadãos norte-americanos, naturalizados, mas são. Então você está cometendo um crime fora da sua jurisdição, inclusive querendo que a rede social que venha banir tais pessoas, tais CPFs, né? Mesmo sendo brasileiros natos. Agora, pessoal, é muito desconfortante a gente viver num país assim. Então, eu peço para você, tá, que está aí nos assistindo agora, deixe um like, compartilhe, tá? E escreva aqui embaixo o que você está achando. Escreva aqui embaixo no que você acha, se o Brasil tem perseguição política ou não. Escreva para que eu saiba. Tá? Eu agradeço a presença de todos.